é a parte mais íntima do ser humano, responsável pela comunhão com Deus e pela consciência espiritual e intuição. É a faculdade que nos permite conhecer e adorar a Deus, bem como discernir a sua vontade. A alma, a psique, refere-se à mente, emoções e vontade. É a parte do ser humano que lida com o intelecto, os sentimentos e as decisões. A alma é o centro da personalidade e da identidade individual. Quando eu digo eu, estou falando da descrição da minha alma. É particularidade. Corpo é a parte física do ser humano, posto de carne, sangue e sentidos. O corpo é o veículo através do qual interagimos com o mundo material e expressamos nossas ações. Penso que ele dá a pergunta. Pode fazer. Tem pessoas que têm soluções assim, sobre a alma, Maria, o espírito ser a mesma coisa. Isso Sim. também tem essa dúvida. Sim. Só que a palavra de Deus, ela diz que o homem é espírito, alma e corpo. Nós vamos ver um versículo. Pode dar só um exemplo, Paulo? Por exemplo, quando Maria recebeu o anúncio de que ela iria gerar Jesus Cristo, né? Aí ela fala assim, minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Então, ela está falando de duas partes, né? E cada coisa aconteceu com uma parte. A alma dela se alegrou, né? A alma dela engrandeceu a Deus e o espírito dela se alegrou. Minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Então, são coisas distintas com funções distintas, né? Com expressões distintas. E Paulo também fala, né? A Bíblia também fala através de Paulo, né, que a vontade de Deus é que apresentemos a Ele nosso corpo, alma e espírito, né, irrepreensíveis. Então, em toda a Bíblia, você vai ver, né, vários textos falando que o homem tem corpo, alma e espírito. A questão de falar que é uma coisa só, né, veio muito na época dos filósofos gregos, né, que eram pessoas não cristãs, né, que não conheciam a palavra de Deus, né, porque assim, o espírito, irmão, como o irmão Paulo colocou aqui, vai colocar, né, é a parte que você tem comunhão com Deus, se relaciona com Deus. Então, o homem que não tem o Senhor, não nasceu de novo, né, ele não consegue se relacionar com Deus. Né? Então, ele acha, os gregos, né, os filósofos gregos, né, eles achavam que o homem era só a alma e o corpo, né, que o espírito e a alma era uma coisa só. Né, porque eles só conseguiam identificar, né, a alma deles, o corpo, né, o que eles sentiam fisicamente, né, os desejos, tudo que entravam na alma dele através dos sentidos do corpo. Né? Então, eles não tinham a experiência no espírito, que nem nós temos hoje. E a palavra nos mostra, muitos irmãos tiveram. Tem umas interpretações espíritas que dizem que eles são unidos também. Até alguns versículos. Então, assim, quando a gente analisa na palavra de Deus, né, de Gênesis e Apocalipse, você não consegue encontrar, tirando interpretações que vêm de homens, mas quando a gente analisa somente a Bíblia por si só, que nem esses dois textos que eu citei, por exemplo, de Maria falando, né, minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Ela está falando de duas coisas distintas que aconteceram em lugares distintos. O Paulo também fala, né, que a vontade de Deus é que tanto o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito sejam apresentados a Deus, né, íntegros para o dia do Senhor. Então, assim, independente de interpretação, está escrito. Sim, independente de interpretação. Os homens sempre vão querer interpretar, né, desde Gênesis e Apocalipse, né, mas a palavra, um dos princípios mais importantes quando a gente lê a palavra, ela diz o que está escrito. Né? Ela quer dizer, Deus quis dizer o que está escrito. Né? Às vezes a gente não entende, não compreendemos, aí queremos interpretar, e corre um grande perigo. Graças a Deus, o irmão Paulo colocou aqui no início que está sujeito aos irmãos, né, em trazer outra coisa. Né? Esse é o espírito de todo aquele que compartilha a palavra, tem que estar sujeito aos irmãos considerarem na própria palavra de Deus. Né? Na própria palavra de Deus. Mas é uma interpretação que geralmente surge no meio de algumas doutrinas,
que não enxergam três pessoas na divindade, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Geralmente. Mas, como nós vamos ver, vai ficar um pouco mais claro, nessa constituição do homem, com versículos e tudo mais, aí vocês vão poder discernir melhor, você vai poder ver com mais clareza. Então, a comunhão, olha, irmãos, o Espírito, ele é dividido em três partes. A alma em três partes e o corpo também. A comunhão é a capacidade e desejo inato do espírito humano de se relacionar com Deus. É a parte do espírito que busca conexão, adoração e amor divino. Então, o pecado afetou isso aqui, a comunhão. Antes do pecado, Adão e Eva tinham comunhão direta com Deus andando com ele no jardim. Após o pecado, houve separação espiritual. No dia em que dela comeres, certamente morrerás. Eles não morreram fisicamente naquele momento, mas morreram espiritualmente. Ou seja, foram separados de Deus. O espírito humano, que era voltado para Deus, se fechou para a comunhão com ele. A conexão foi quebrada e o homem passou a viver pela alma e pelo corpo. Esse conjunto aqui, alma e corpo, a Bíblia chama de carne. Então, as obras da carne são esses dois agentes aqui agindo no pecado. Aqui eu coloquei o versículo de Efésios 2:3, mas agora Cristo, em Cristo Jesus, vós que antes estavais longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. O que temos visto e ouvido, isso vos anunciamos, para que vós também tenhais comunhão conosco. Ora, nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Então, através do sangue de Cristo Jesus, foi restaurada a nossa comunhão com Deus. Pode passar, Tiago? Outra parte do espírito, a consciência. A consciência é um senso interno de moralidade, que nos permite distinguir entre o certo e o errado. Atua como um guia moral que nos alerta sobre comportamentos que estão alinhados ou fora da vontade divina. Pós-queda, a consciência humana é considerada corrompida ou parcialmente cega, que significa que, sem orientação externa, como a Bíblia ou outro meio de instrução moral, a consciência pode se tornar insensível ou enganosa, levando o ser humano a justificar comportamentos errôneos ou imorais. A consciência não desapareceu, mas foi afetada pelo pecado, tornou-se contaminada pelo engano e pelo erro. Pode ser cauterizada, ou seja, perder a sensibilidade moral. 1 Timóteo 4:2. Ele é como guia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. Pode também ser acusadora ou confusa, fora da verdade de Deus. A consciência precisa ser purificada pelo sangue de Cristo. Hebreus 9:14, para funcionar de forma correta novamente. Então, a consciência precisa de algo externo. A consciência de um homem caído, que não foi tratado pela obra de Cristo, precisa de leis morais para ampará-los o que é certo e o que é errado. Aí, um homem redimido, um homem justificado pelo sangue de Cristo, a consciência dele vem da comunhão com Deus. Exemplo dos irmãos, se eu estou sendo... Não cobiçarás a mulher do teu próximo. Isso é o que diz a lei. Se eu não adulterar, se eu não cobiçar a mulher do teu próximo, eu estou cumprindo a lei, não estou? Mas e se eu olhar com uma intenção impura no meu coração? A lei diz alguma coisa acerca disso? Não. Então, o Senhor, ele trouxe algo superior à lei. Aquele que olhar para uma mulher com intenção impura no seu coração, já adulterou com ela. E isso a lei não disse. Mas é algo superior à lei, porque é um padrão moral do próprio Deus. E isso é comunicado à nossa consciência através da comunhão e relacionamento com Ele. Através da comunhão com Deus e conhecendo a Deus, eu não preciso de escritura externa para poder dizer, descrever o caráter de Deus.
porque a comunhão com ele vai fazer com que eu o conheça e com que eu não tenha paz nas coisas que não são de Deus. Às vezes são coisas lícitas, mas eu não tenho paz naquilo. Eu não sei te explicar, às vezes, de onde vem, mas é da nossa comunhão e filiação. Pode passar. Um aspecto prático também da consciência, né? Certa vez, no meu trabalho, me perguntaram sobre pecado, né? A consciência, irmãos, como o irmão Paulo colocou ali, ó, ela é como um senso interno de moralidade. Né? O Senhor foi tão misericordioso com o homem, né, que, por exemplo, quando o homem vai fazer alguma coisa errada, né, ele não pergunta para a consciência dele se está certo ou errado, mas a consciência vai falar errado. Ele não perguntou nada, a consciência não fala mais nada, ela só age errado. Ele mentiu, bem na hora, errado. Né? Ele pensou em fazer uma coisa errada. A consciência fala, independente de ele questionar ela ou não. Né? Esse é um aspecto prático da consciência, ela agindo. Né? E isso que é um pecado que muitas vezes nós cometemos. Né? Paulo fala o seguinte, que alguns, por negligenciarem a boa consciência, fizeram naufragar a sua fé. Ou seja, você começa com o tempo não ligando para a consciência. Você vai deixando, ela vai falando, não, errado, e você continua fazendo. Aí, e o que é que isso vai te levando ao longo do tempo? A sua fé vai naufragar. Por isso que Paulo fala, alguns, por negligenciarem a boa consciência, fizeram naufragar a sua fé. Então, a consciência, essa parte do espírito que o homem tem, né, inclusive o ímpio também, né, ele tem essa consciência viva ainda, julga ele. Né? O índio, quando vai matar o filho dele que nasceu deficiente, a consciência fala para ele, está errado. Não, mas a cultura está errado. Ele pode que às vezes a gente tenta convencer a consciência, mas ela não aceita a conversa. Pela misericórdia dela, não tem conversa, ela julga. Ela é como aquela palavra que o irmão Paulo colocou ali, ó, é um senso interno de moralidade. Tinha um versículo da Bíblia que falava que a lei de Deus são os nossos corações. Isso, a palavra fala isso também. Exatamente isso. Independente de um homem ter... ele nunca leu a lei de Deus, nunca leu a palavra, mas o Senhor colocou. Por isso que as religiões são tão parecidas umas com as outras. Isso. É o que o Senhor colocou. Aí o homem começa a querer dar uma ajeitadinha aqui, uma ajeitadinha ali, vai se desviando, né, do que Deus estabeleceu. Perdão, irmão Paulo. Não, pode ir. É isso aí. Pode passar, gente? Então, aqui, Hebreus 9,14. Porque se o sangue de touros e bodes e a cinza de uma novilha esparcida sobre os imundos não santifica quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas, para servir ao Deus vivo. Então, o sangue de Cristo trabalha com a nossa consciência com relação aos pecados, as obras mortas que nós fazemos. O que são obras mortas? São obras que eu faço enquanto eu não tenho a vida de Deus em mim. Então, o sangue de Cristo purifica a minha consciência. Não porque eu tenho mérito, que eu estou fazendo coisa certa agora, mas porque Ele pagou por mim. Não é o meu mérito, o mérito é a obra dele. E o sangue de Cristo purifica a minha consciência. Então, nós vamos entendendo, à medida que nós vamos entendendo o tamanho da degradação que nós entramos, por causa de uma desobediência que rompeu a nossa comunhão com Deus, então nós vamos entendendo o valor do sacrifício do nosso Senhor Jesus por nós. O que Ele fez, até onde Ele foi para nos resgatar e nos purificar. Outra parte do Espírito, irmão. Eu gastei um pouco mais de tempo falando do Espírito, porque o Espírito é a lâmpada do Senhor. É ali que o Senhor tem comunhão comigo, é no Espírito. Intuição. Você sabe que o pecado, ele não anulou completamente o espírito humano. Ele obscureceu a consciência, a comunhão, perdeu. E a intuição também. E a intuição,
que é uma faculdade do espírito, ela é muito interessante. É vista como a capacidade interna de compreender verdades espirituais de maneira imediata, sem depender do raciocínio ou da justificativa lógica. É um tipo de saber que transcende a experiência sensorial e a lógica humana. Após a queda, a intuição tornou-se embaçada ou obscurecida. O homem perdeu a sensibilidade espiritual imediata. Em vez de depender da intuição espiritual ou da revelação de Deus, passou a viver por racionalismo humano, intelecto da alma, a mente, a parte da alma, impulsos emocionais, desejos da carne. A percepção direta da vontade de Deus foi substituída por conclusão, dúvida e engano. É por isso que o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura. Porque a intuição deles foi afetada. Da intuição, irmãos, é que vem a fé. A fé, ela vem da intuição. Por quê? Porque o que nós acabamos de ler aqui, fala, com relação à fé, diz que a fé é a convicção de fatos que você não vê. É a certeza de algo que você não tem como explicar. E sem fé é impossível agradar a Deus. Então, quando você ouve a palavra de Deus, e quando o mundo ouve a palavra de Deus, se você tem o Espírito de Deus, a palavra é recebida no teu coração. Você intui de imediato que é o Senhor falando. Não precisa de um terceiro. Quando você ouve a voz do Senhor, você intui a presença de Deus e a voz dele falando. O mundo não tem isso. Aquele que não se humilhou ali, se arrependeu e confessou o Senhor Jesus como seu Salvador, ele não tem intuição. Ele fica aqui, ó, no racionalismo humano, no campo da razão. Por isso que para o mundo é loucura. A fé para o mundo é loucura. Porque uma das faculdades do espírito está obscurecida nele. Ele não tem intuição, ele não tem discernimento espiritual. Então, claro, vai parecer loucura, doideira, totalmente. Por quê? Porque eles tentam discernir o espiritual sem o espírito, com a mente. Então, vão andar segundo a razão, segundo a vista, e não segundo a fé. A percepção direta da vontade de Deus foi substituída por confusão, dúvida e engano. Pode passar, meu irmão. A alma. Como o pecado afeta a alma? A alma é mente, emoção e vontade. Eu penso, eu sinto, eu quero. Isso é a alma. Mente corrompida. O pecado afeta a mente, tornando-a propensa a pensamentos impuros, egoístas e enganosos. A mente carnal, segundo Romanos 8, se concentra nas coisas terrenas e se opõe à lei de Deus. Emoções desordenadas. O pecado distorce as emoções, levando a sentimentos de raiva, medo, inveja, ódio, tristeza. As emoções podem se tornar descontroladas e destrutivas, afetando os relacionamentos e o bem-estar emocional. Dentre as obras da carne, você tem ira, ciúme, são coisas da alma desajustada, da psique cair. Vontade escravizada. A vontade que deveria ser livre para escolher o bem torna-se escrava do pecado. Os desejos pecaminosos dominam a vontade, levando a decisões que desagradam a Deus e prejudicam a si mesmo e aos outros. A vontade escravizada é o que a Bíblia chama de obstinação. Você não ouve mais a ninguém, só o foco é o que você quer. Deus fala, seu vizinho fala, o seu irmão fala, não interessa. Eu quero aquilo, eu quero aquilo. Isso é uma obstinação. A segunda palavra é como um pecado de obstinação, como idolatria. Processo de santificação. A renovação da alma ocorre através do processo de santificação, no qual o Espírito Santo transforma a mente, as emoções e a vontade, conformando-as à imagem de Cristo. Então, os irmãos perceberam queda na parte espiritual e queda na psique,
queda na parte da alma do homem. Vamos para o corpo agora. O corpo acho que vai ser mais familiar. Corpo, no grego, é soma. Sujeição à corrupção. O corpo que foi criado para ser um templo do Espírito Santo torna-se sujeito à corrupção e à decadência por causa do pecado. Doenças, envelhecimento e morte são consequências da queda. Desejos pecaminosos. O corpo é frequentemente usado para satisfazer desejos pecaminosos, como a luxúria, a glutonaria e a busca por prazeres sensuais. Esses desejos podem dominar a pessoa, levando à escravidão, ao pecado. Corpo como instrumento de iniquidade, como dizem Romanos. Romanos adverte a não apresentar os membros do corpo como instrumentos de iniquidade, mas sim como instrumentos de justiça para Deus. O corpo deve ser usado para glorificar a Deus em tudo o que fazemos. Esperança para o corpo, a salvação do corpo, a redenção do corpo é uma esperança futura para os crentes. Na ressurreição, o corpo será transformado e glorificado, livre da corrupção da morte. Então, agora vocês viram as consequências do pecado no espírito, na alma e no corpo. Certo? E a obra de Cristo conserta isso. Renova essas faculdades do espírito, da alma e do corpo. O corpo é a última, que é prometida na ressurreição. O espírito foi restaurado quando cremos e confessamos o Senhor, e fomos justificados no espírito. E a alma? A alma é um exercício diário de santificação. A minha vontade, a minha mente e as minhas emoções. A minha mente, eu buscando a minha mente como a mente de Cristo, a mente do alto, as coisas do alto. As minhas emoções expressando corretamente, ordenadamente, o que vem do Espírito, né? E a minha vontade sujeita à vontade de Deus. Eu não vim para fazer a minha própria vontade, o Senhor Jesus falou, mas a vontade daquele que me enviou. Se nós somos discípulos, devemos fazer igual, a vontade do Pai. E agora vocês podem, eu acabei de apresentar esse slide para os irmãos, singelas palavras, o que é a salvação? Salvação não é você morrer e ir para um lugar bom. Salvação é restaurar isso aqui, que foi prejudicado pelo pecado. Você restaurou a comunhão com Deus, já no começo, uma salvação passada. Ele salvou o teu espírito, ele está salvando a sua alma, e ele vai te dar um corpo novo, ressurreto, uma salvação completa. Isso é salvação. Aquela salvação que foi apresentada para nós na religião, de você ir para um lugar ou ir para o outro, ir desse jeito que nós vimos aqui, você pode botar em qualquer céu que for, vai estragar, vai ter outra rebelião. Então, o Senhor, como responsável pela nossa redenção, não pode permitir isso. Então, ele vai no nosso mais íntimo, salva o nosso espírito, nossa alma e nosso corpo, para depois nos conduzir a um novo lar. Primeiro, o homem foi destruído pelo pecado, ele caiu. E aí, qual é a consequência que a palavra diz? Adão, toda a terra é maldita por tua causa. E você vai ver a maldição espalhada pela terra. E que maldição é essa? É a maldição da desconexão da vida. Você desconectou de Deus. Não é um juízo de Deus, como alguns ateus falam, né? Ou uma birra de Deus, dizendo, vocês não querem eu, agora vocês vão ver. Não, não. Essa é a consequência. E a salvação em Deus não volta, volta. Você é um peixe. Você está indo para fora da água. Não tem meio de subsistência fora, você vai morrer. Em mim que está a vida. Eu sou. Conecta de novo comigo, para que tudo esteja ordenado no seu ser. E isso é a salvação. E aí sim, um homem restaurado, agora um lugar preparado para esse homem. A Nova Jerusalém, a Cidade Santa. Não adianta botar lá na Cidade Santa pessoas que não foram tratadas. Foi salvo, fez coisas boas, não fez coisas boas. Não tem como de uma fonte má surgir coisa boa. Então precisa da obra da redenção de Cristo, da obra da salvação de Jesus Cristo na vida da pessoa.
para que ele restaure o ser da pessoa. E à medida com que a salvação do Senhor vai avançando, e ele vai ganhando espírito, alma e corpo, então há luz. Deus diz na palavra dele, em Salmos, que o espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Para que é uma lâmpada sem energia elétrica dentro dela? Uma lâmpada como essa aqui. Se apagar a energia, não tem luz. Então, o espírito do homem é a lâmpada do Senhor, mas sem comunhão, é uma lâmpada apagada, totalmente sem luz, sem vida, sem expressão. Mas quando tem comunhão com Deus, há luz. E através da luz, as coisas são ordenadas. A comunhão com Deus vai ordenando tudo o demais na vida do cristão. Nós podemos ajudar o Senhor nessa salvação que Ele opera em nós, cooperando com Ele, ou podemos ser resistentes a Ele, dar um pouco mais de trabalho para Ele. Mas a obra que Ele começou, Ele há de terminar. Porque Ele não disse assim, ó, eu vou fazer a minha parte e o Paulo faz a dele. Ele disse assim, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. E a igreja edificada assim, pedra sobre pedra, vidas sobre vidas, relacionamentos com relacionamentos. E esses relacionamentos, o que tem de comunhão? Ele. E nós temos de comunhão, que todos nós temos em comum nessa sala, Cristo. É o que nos ordena, é o que constrói a sua própria igreja. Ele é o responsável pela igreja. E ele edifica a sua igreja. E isso é a edificação da igreja. A restauração da vida das pessoas. A transformação das pessoas que não mais expressam no seu dia a dia, na sua alma, a amargura de Adão, mas expressam a doçura de Cristo. Vocês vão ser minhas testemunhas, o Senhor disse, quando vier o Espírito Santo sobre vocês. Eu tenho muita coisa para falar para vocês, mas vocês não podem suportar, o Senhor falou. Mas quando vier o Consolador, o Espírito Santo, então vocês vão poder compreender. Sabe por que vocês vão poder compreender? Porque o espírito de vocês vai ser iluminado pelo Espírito Santo. Então, a intuição, a consciência, a comunhão vai ser restaurada. Então, coisas que é para se intuir com o Espírito, vocês vão entender. Porque o Espírito Santo vai iluminar, vai deixar claro, vai esclarecer. Então, essa é a obra do Senhor. Pode passar mais um slide? Estamos terminando já, irmãos, por hoje. Bom, então aqui, irmãos, esse quadro é um resumo dos aspectos, né? As funções, os componentes, espírito, comunhão, intuição, consciência, alma, emoção, mente e vontade, corpo, sentidos, sangue, órgãos, impacto do pecado, a separação, obscurecimento da percepção espiritual. Então, um resumo de tudo que nós falamos aqui, e eu coloquei no WhatsApp e vou ver se eu consigo imprimir para os irmãos na próximo encontro para poder passar para vocês terem isso aí. Isso. Uma pergunta assim, para entender, eu entendo muito pouco essa parte espiritual. O espírito, a alma e a consciência se juntam, e a carne a gente conhece, né? Sim. Ou não? Sim. Aqui, para entender de tudo, assim. Carne, então, a carne é isso aqui. Isso aqui sozinho é um cadáver. Só um pouco. Isso aqui, junto com isso aqui, chama-se, a Bíblia chama de carne. Por quê? A alma, ela foi criada para ser sujeita ao espírito. Vamos lá. O espírito é a lâmpada. Deus é a luz. A alma é o abajur. É ela que vai transparecer o que está lá no interior, através da sua emoção, da sua mente, da sua vontade. Nós temos vontade conectada aqui, ó, no corpo. Vontades que vão vir através dos nossos olhos, da nossa audição, do nosso olfato. Os nossos sentidos vão trazer a vontade. Mas nem sempre essas vontades que vão vir, por exemplo, eu vejo um frango lá na padaria, eu tenho vontade de pegar aquele frango, mas ele tem um dono, certo? Mas se eu for guiado só pela minha vontade, desprezar toda a minha consciência, eu vou roubar aquele frango. Por isso vem a lei de Deus. Não roubarás. Agora tem algo escrito físico, porque o meu espírito
ele não está funcionando adequadamente. O Senhor, se eu não aceitei o Senhor, eu não tenho essa questão da consciência fortalecida pelo Espírito Santo. Então, eu posso saber que é errado e, mesmo assim, isso não ser barreira para que eu possa fazer o errado. Mas, a partir do momento que eu tenho o Espírito de Deus, o peso é muito maior. E, à medida que a comunhão com Deus vai aumentando, o peso vai aumentando para coisas mínimas. Por exemplo, às vezes eu falo com você porque eu não gostei do jeito que você falou comigo e eu trato você meio rude. Você não percebeu, vamos supor, você não percebeu, mas eu percebi, eu quis te ferir. E o Espírito Santo vai me humilhar até eu chegar para você e dizer assim, irmão, perdoa, eu fui rude com você. Você vai dizer, quando? Não é o tratamento contigo, é comigo. É ele que vai me apertar, porque você é a imagem de Deus. E olha como eu feri a Deus. Você viu uma imagem? Esse é o ajuste fino do Espírito Santo num processo chamado de santificação, que não tem nada de especial, é o viver, caminhar dia a dia, sujeito a Deus e a sua palavra, buscando isso. Em comunhão com Deus, pedindo perdão a Deus todos os dias pelos meus pecados, pelas minhas falhas, pelos meus erros, ouvindo a palavra de Deus ou considerando os meus irmãos, o Senhor vai fazendo essa obra, esse ajuste fino de santificação. E Ele que vai me transformando de glória em glória. Por que de glória em glória? Porque no primeiro dia eu fui resistente à voz do Espírito Santo. Mas ele falou assim comigo e também. No segundo dia, o Espírito Santo me convenceu que eu devia te pedir perdão. Mas eu ainda não tenho coragem. Já é uma glória, já fui convencido por ele. Aí depois do terceiro dia, eu vou lá e te peço perdão. O Espírito Santo, ele usa consciência para me trazer isso que você está falando. Exatamente. E a intuição, para que você saiba que é ele que está te corrigindo. Não é você com seus próprios botões. Porque você com seus próprios botões, você é carne. Você vai querer confusão. Mas o Espírito de Deus, ele vai trabalhando no nosso ser, nesse processo. Vocês entenderam, irmão? Não sei se vocês estão conseguindo entender o porquê Deus trouxe a lei no contexto de Israel. Porque eles tinham só a promessa de que viria alguém que seria o redentor deles. Mas eles viviam crendo na promessa do Messias, sacrificando um cordeiro como uma figura daquele Messias que viria, né? Mas olhando para frente e sujeitos à carne, tendo que lutar contra a carne, colocando a carne contra a lei. Quando vinha a lei expunha tudo que estava dentro do interior deles de sujeira. E eles tinham que tentar seguir a lei, mas a lei não os justificava, só os condenava. Quem justifica? Cristo. Paulo não disse assim, aos Gálatas, vocês receberam o Espírito Santo. Foi pela lei, pela observação da lei, ou foi pela pregação da fé? O Espírito Santo veio sobre vocês porque vocês cumpriam a lei? Ou porque vocês creram no Senhor Jesus Cristo? Uma promessa de graça. Amém, meus irmãos? Vamos adiantar? Já estamos próximos do fim para hoje. Paulo, só um detalhe, né, que o irmão perguntou ali. Então, irmãos, a maioria, quando Deus fez o homem, né, foi Deus que criou o espírito, alma e o corpo do homem, quando ele soprou no homem. Aí Deus falou assim, o homem é alma vivente, né? Mas até então não tinha pecado, né? O homem era puro, não tinha pecado. Depois que entrou o pecado, lá em Gênesis, o Senhor fala que o espírito dele não iria mais agir no homem, contender com o homem, porque o homem ele era carnal. Então, o pecado aumentou tanto, a maioria dos homens hoje, irmãos, né, eles andam só de acordo com a alma e com o corpo. Né? O pior estado do ser humano é quando ele anda só de acordo com o corpo dele. Né? O que dita os passos dele, né, é o que ele vê,
né, os sentidos dele, por isso que muito dos vícios, né, porque está sendo guiado, conduzido pelos sentidos, né, pelo corpo, né, mas a maioria do ser humano, né, é pela alma, inclusive muitos cristãos, né, muitos cristãos agem pela alma, pela lei, pela alma, né? Mas a vontade de Deus, irmãos, ele que constituiu tudo, né? A vontade dele é que o homem, né, não só ande no Espírito, como a palavra fala, né, andemos no Espírito, mas que ele também adore a Deus no Espírito. Ele fala assim, os verdadeiros, a hora vai chegar. O Senhor falou para aquela mulher que estava diante do Senhor no poço, fala assim, Senhor, vocês, os judeus, dizem que o local de adoração é em Jerusalém, mas para a gente não, para a gente é em Samaria. Né? Parafraseando, os irmãos me perdoam, o que o Senhor tem a dizer sobre isso? Aí o Senhor fala para ela, vai chegar a hora, né? E agora que Deus procura os verdadeiros adoradores. Irmãos, os judeus já adoravam, aquela mulher estava falando que ela adorava. Né? Só que ela falava assim, ó, adore Samaria, vocês adorem Jerusalém. Aí o Senhor fala assim, ó, Deus procura os verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito, né? E em realidade. Em espírito e em realidade. Então, assim, irmãos, o Senhor ele não quer aniquilar a nossa alma. Ele não quer aniquilar a nossa alma e o nosso corpo. Ele não quer. O desejo dele, né, é como a palavra fala, Paulo fala que nós não devemos apagar o espírito, né, que nós não devemos apagar o espírito, né? Nós que cremos no Senhor, que recebemos o espírito, que o nosso espírito vive novamente, nós não devemos apagar ele. Por isso que a palavra também fala assim, que aí entra numa questão mais prática, né? Assim como você precisa alimentar o seu corpo para ele se manter vivo, né, você também alimenta a sua alma. E nós também devemos alimentar o espírito. Por isso que a palavra fala assim, ó, enchei-vos do espírito. Né? Como que eu me encho do espírito? Aí ele fala, né, falando entre vós, em salmos, cantando, louvando, adorando, você vai se enchendo do espírito. Né? O espírito vai ganhando mais lugar em você. Né? Agora, se eu só alimento o meu corpo e a minha alma, irmão, se eu só alimento o meu corpo, eu posso, inclusive, alimentar a alma achando que estou alimentando o espírito. Eu posso, inclusive, não estou falando que não devam ler a Bíblia, claro que devemos ler, mas muitos irmãos leem a Bíblia, por isso que serve para alguns dividem por causa de interpretações, irmãos. Não é essa a vontade do Senhor. Por quê? Como que isso acontece? Porque não está tocando o espírito da palavra. Não está tocando o espírito da palavra. Amém, irmãos? Então, assim, o grande desejo do Senhor, e principalmente para nós, irmãos, para a igreja do Senhor, isso é um grande privilégio. Irmãos, isso aqui, o homem natural que anda nesse aqui, o intelectual, ele deseja muito isso daqui, mas ele não sabe como obter isso. Mas você tem, nós temos. O Espírito de Deus habita em nós para isso, para que você possa andar no Espírito, para que você possa adorar a Deus no Espírito, ser guiado no Espírito. Sabe qual é a consequência disso? Né? A consequência disso é que o teu corpo, né, vai glorificar a Deus, por onde você anda, o que você faz. Entendeu? Não vai ser só o eu, né, a sua vontade. Como Paulo falava, irmãos, alguns pregam, né, para divisões, né, achando que estavam aumentando as prisões de Paulo. Né? Alguns pregam para divisões, e assim vai, irmão. Mas a vontade do Senhor. E isso é um grande presente para todos nós. Né? Andarmos no Espírito, adorarmos no Espírito. Né? Amém, meus irmãos? Só esse. Bom, então aqui, irmãos, eu coloquei umas figuras aqui, para vocês poderem discernir um pouco mais. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor, a qual esquadrinha todo o mais íntimo do coração. Então, aqui você tem uma lâmpada dos tempos bíblicos, que se colocava o óleo, o pavio, você acendia.
Então, isso é uma lâmpada, essa parte externa, irmão. E o que vai lá dentro? Azeite representa o quê? O Espírito Santo. Então, quando o pecado interrompeu a comunhão com Deus, não existe mais espírito aqui agora no homem natural, no homem caído. É o não tem luz. Do outro lado, eu coloquei uma lâmpada aqui, porque ontem o Senhor colocou no meu coração essa ilustração. Né? Uma vez iluminado, cheio do Espírito Santo, você passa a refletir a luz que não é sua, é a luz de Cristo, a luz do Senhor. E olha o que acontece aqui, irmão. Numa lâmpada acesa, no meio de outras lâmpadas apagadas. Você consegue ver o reflexo da luz em todas as lâmpadas que estão ao redor. Todas elas. Elas estão apagadas, a gente pode ver isso, mas você consegue ver aqui, ó, o reflexo dessa luz. Então, por isso que o Senhor fala aqui, ó, porque o marido descrente é santificado pela mulher, e a mulher descrente é santificada pelo marido crente. Se assim não fosse, os seus filhos seriam impuros, mas agora são santos. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Então, a presença do cristão cheio do Espírito Santo reflete luz nos demais espíritos ao redor. E o Senhor pode aqui, ó, pescar dessa lâmpada a intuição, uma palavra, criar fé no coração daquele outro. Por isso, nós não temos a imaginação da dimensão do que para o Senhor é uma testemunha dele. Satanás sempre vai querer fazer a gente olhar para o pior que há em nós. Mas o Senhor diz que nós somos a luz do mundo. Quem disse isso? Quem criou o mundo? Ele criou todas as coisas que foram feitas por meio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Amém, meus irmãos? Pode passar, meu. Bom, o homem se tornou carnal. Então disse o Senhor: não permanecerá o meu espírito para sempre no homem, porquanto ele é carne. Contudo, os seus dias serão 120 anos. Alguns irmãos ficam olhando essa passagem, né? Por que os homens antes do dilúvio viviam muito e os homens agora, depois do dilúvio, vivem pouco? Aí dizem, não, porque o mundo tinha alguns alimentos que eram assim, que eram assados, que as condições na Terra eram melhor para viver. Eu digo para vocês, porque Deus disse que ele ia viver menos tudo. E quando Deus disse isso, o Deus que formou com as suas mãos o homem do pó da terra, ele mudou a fisiologia do homem a partir dessa palavra. Ponto final, vai viver pouco. Por quê? Porque se tornou carnal. Mas você imagina Hitler vivendo 900 anos. Não estou falando aqui, mas nós temos potencial em nossa carne de ser muito pior que ele. Viu? Se ele não fosse o Senhor, estaríamos perdidos. Deus declara que o homem é carne. Em hebraico, bazar, que significa a natureza humana tornou-se fraca e suscetível a inclinações pecaminosas. O contexto aqui é crescente maldade da humanidade antes do dilúvio. Romanos 7,14. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Paulo descreve sua própria luta contra o pecado e reconhece que é carnal, em grego, sárquicos. O que significa que ele ainda está sujeito às influências da natureza pecaminosa, como nós. Por isso é que nós vamos entrar depois em outra reunião sobre Gálatas. Né? Andai no Espírito, e jamais satisfareis as concupiscências da carne. Porque a carne milita contra o Espírito, são opostos entre si. Não há luta em quem não tem vida no seu Espírito, em quem não é salvo, em quem não é convertido. Não há luta, só há a sobrevalência da carne. Só ela sobrepõe a natureza do homem, ele anda segundo as suas paixões. Mas a partir do momento que o Senhor restaura e salva e mora no nosso espírito, então agora nós somos convidados a fazer a vontade de Deus. Então tem eu que quero fazer a minha própria vontade e também tem outro eu que quer fazer a vontade de Deus. E os dois habitam no mesmo Paulo. Duas naturezas, uma herdada por Cristo e outra por Adão, lutando entre si.
Então, eu achei que seria interessante darmos esses passos antes de entrar na questão da obra da carne e do fruto do Espírito. A carne é frequentemente usada para descrever essa natureza pecaminosa, ou a inclinação para satisfazer os desejos egoístas e pecaminosos, em vez de seguir a vontade de Deus. Isso é carne. É fazer o que eu quero e não o que Deus quer. Porque o patrono daquele que tem vontades fora da vontade de Deus é Satanás. Então, isso é rebelião. A desobediência é rebelião. Uma rebelião contra Deus. A rebelião contra Deus. É por causa de tudo o que existe hoje aqui, que a gente pode elencar vários exemplos de coisas ruins, por causa da rebelião contra Deus, da obstinação de fazer algo fora da vontade de Deus. O peixe querendo subir a montanha. Não, porque eu quero. Sim. Mas por que Deus permitiu, então, esses seres arbitrários, sem escolha, liberdade de escolha? Porque Deus não seria amor se Ele não nos desse liberdade de amá-lo de volta. Ele não quer, ninguém quer um relacionamento com uma outra pessoa que não seja por amor, espontaneidade. O casamento é esse. Eu quero, sim, você diz sim, o outro você também quer, sim, os dois querem, sim. Isso é um casamento. Os dois se submetem a serem um, mas por livre e espontânea vontade. Então, qual é o custo do livre-arbítrio? É que alguns poderiam seguir em direção oposta à vontade de Deus. Mas, por causa desse risco, Deus não faria o melhor que Ele pode. E Ele foi o que pagou o preço mais alto sobre o livre-arbítrio. Ele, quando disse, façamos o homem, todo esse risco já tinha sido calculado. E Ele decidiu fazer, façamos. Mas você vai morrer na cruz. Vamos fazer. Por quê? Por causa da alegria que lhe estava proposta. E qual era a alegria que estava proposta a Ele? Olha aqui, nós, amando a Ele de volta, chamando de Pai, buscando um relacionamento sincero com Ele. Amém, meus irmãos? Irmãos, acho que tem mais 2 ou 3 e terminamos. Vamos lá. Os cristãos da Galácia. Então, entramos aqui agora, de maneira geral, na carta de Gálatas. Já concluímos. O que é a Galácia, meus irmãos? A Galácia é a Turquia, o centro da Turquia. Todas essas cidades eram chamadas de Gálatas. A carta aos Gálatas foi escrita pelo apóstolo Paulo por volta de 54 a 55 depois de Cristo, possivelmente quando estava em Éfeso, durante sua terceira viagem missionária. O público-alvo era as igrejas da Galácia, na região Ásia Menor, atual Turquia. Problema central. Após a partida de Paulo, missionários judeus chegaram à Galácia e começaram a ensinar que os cristãos gentios precisavam seguir a lei de Moisés, incluindo a circuncisão, para serem verdadeiramente salvos. Ou seja, eles estavam pregando um evangelho além do que Paulo tinha anunciado. Essa mensagem contradizia diretamente o ensinamento de Paulo de que a salvação é pela fé em Jesus Cristo, independentemente da observância da lei. Passado. Então, os cristãos da Galácia ameaçam a unidade. Essa controvérsia não era apenas teológica, ela ameaçava a unidade da igreja, criando divisões entre os cristãos gentios e os judeus convertidos. Além disso, questionava a autoridade apostólica de Paulo, já que os judeus ensinavam que ele não era um apóstolo legítimo. A proposta da carta. A carta aos Gálatas foi escrita como uma resposta direta a essa crise. Paulo defende sua autoridade apostólica, reafirma a doutrina da justificação pela fé e exorta os Gálatas a permanecerem firmes no Evangelho, na verdade do Evangelho. Os principais temas: a justificação pela fé, a liberdade cristã, porque Paulo enfatiza que Cristo nos libertou da escravidão da lei e do pecado, que devemos viver na liberdade guiados pelo Espírito Santo. A autoridade apostólica, ele defende a sua autoridade como apóstolo, afirmando que ele foi chamado por Deus e que seu evangelho é verdadeiro.
O Espírito Santo. Paulo destaca a importância do Espírito Santo na vida cristã, contrastando o fruto do Espírito com as obras da carne. Sabe? Mensagens atuais, não podemos jamais esquecer a centralidade da graça. A carta aos Gálatas nos lembra que a salvação é um presente gratuito de Deus recebido pela fé, e não algo que podemos conquistar por nossos próprios esforços, como, por exemplo, cumprindo a lei de Moisés, ou circuncidando, fazendo aqueles rituais da lei. Perigo do legalismo. A carta adverte contra o perigo de adicionar exigências à mensagem do Evangelho, transformando a fé em um sistema de regras e regulamentos. Você não usa barba, você não tem véu, você não faz isso, você não faz aquilo outro. Legalismo. O legalismo, irmãos, é você acrescentar algo a mais à obra que Jesus já realizou para você ser salvo. Certo. Nós somos salvos graças ao Senhor Jesus Cristo, por Ele ter morrido por nós. Ponto final. Entendeu? Não precisa acrescentar mais. Eu não preciso, além da morte de Cristo, eu preciso fazer mais alguma coisa. Circuncisão, não estou jogando indireto, é sendo direto. Guardar o sábado não é bíblico. Eu preciso de Cristo e ponto final. Né? Quando você acrescenta algo mais, Claro, dízimo, né? qualquer outra coisa, para você ser salvo, você precisa, né, é o legalismo. Esse é o legalismo. Às vezes a gente pensa que legalismo é só a lei mosaica. Não, qualquer outra coisa que você acrescente para ser salvo. Isso é legalismo. E a necessidade de discernimento. A carta incentiva o discernimento do verdadeiro evangelho e as falsas doutrinas, a fim de permanecer nos filhos da verdade. Passado, né? Paulo prega a justificação pela fé, afirmando que somos justificados, não pela obra da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Paulo apela à experiência dos Gálatas, perguntando se eles receberam o Espírito Santo pela prática da lei ou a fé. Ele usa o exemplo de Abraão, que foi justificado pela fé antes de ser circuncidado, para mostrar que a fé é o caminho para a justiça. E aqui estão as referências e vocês podem analisar depois, na carta ao Gálatas. Paulo comenta que a lei era um tutor temporário até a vinda de Cristo e que agora, pela fé em Cristo, somos filhos de Deus. Ele usa uma alegoria sobre Sara e Agar. A Sara era a esposa de Abraão e Agar era a escrava egípcia, para ilustrar a diferença entre a aliança da lei, que escraviza, e a aliança da graça, que liberta. Então, Isaac é filho de Sara, Ismael é filho de Agar, né? E Paulo faz essa alegoria, que nós somos filhos da livre e não da escrava. Ele diz isso. Pode passar, irmão. Bom, irmãos, aqui terminamos nesse último slide, que é o primeiro no próximo encontro. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a vontade da carne, porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja o vosso querer. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedice, glutonarias e coisas semelhantes a estas. Esse coisas semelhantes a estas faz uma atualização de todos esses pecados aqui. E a flexibilização de tudo que está aqui dentro, ele inclui nessas coisas semelhantes a estas. A respeito das quais eu vos declaro, como já outrora, os preveni que não herdarão o reino de Deus, que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito não é os frutos que são, mas o fruto é. Quando você imaginar o fruto do Espírito, imagina uma tangerina. Tem vários gomos, mas é um fruto só. Diz assim: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas vontades e paixões.
Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Então, meus irmãos, nos próximos encontros, nós vamos entrar em cada uma dessas palavras e estudá-las à luz do grego, do idioma grego. O que significava porneia, que é a prostituição? Nos tempos do apóstolo Paulo escreveu isso. Qual era o peso dessa palavra? Hoje pode vir uma coisa à nossa mente, mas naquela época. E naquela época, era algo semelhante ao que é hoje, com a diferença de que não havia cristianismo, não havia lei moral para algumas civilizações. Era normal, como andar na rua. Não existia um padrão moral que impedisse esse tipo de coisa entre algumas civilizações do passado. Então, cada uma dessas palavras nós vamos estudar, e alguns irmãos podem pensar, poxa, Paulo, por que a gente não começa pelo fruto do Espírito, que é a melhor parte? Por que a gente tem que ver prostituição, impureza? Irmãos, quando alguém vai no salão aqui do irmão Elias, se ele for fazer a propaganda dele lá no salão dele, só do serviço que foi feito, não chama ninguém. Ele tem que mostrar o antes e depois como ficou agora. E aí você vai ver ali realmente a beleza da restauração da obra de Cristo. Ele transforma isso naturalmente, a vida dele crescendo. Então é necessário. Se o Espírito Santo colocou nessa ordem, nós vamos começar nessa ordem e depois passar para essa. Amém, meus irmãos? Amém. Acho que tinha uma pergunta, né? Você tinha uma pergunta? Os animais, isso também tem a parte do espírito, alma. Como Os animais. os animais. Tá? Bom, assim, ó, a gente vai falar dos animais, nós vamos sair, sabe ali no mapa do mundo? Quando você sai do Oceano Atlântico e você pega o Índio ou o Pacífico, você vai pela Argentina, é um assunto muito vasto. Mas, em linhas gerais, o animal não tem espírito. O animal é alma e corpo. Porque ele não tem discernimento. O que ele tem no lugar de consciência, intuição e comunhão é instinto. Uma programação que Deus colocou sobre ele. Mas, no novo céu e na nova terra, e também no céu há animais. E eu posso provar isso na palavra, só que agora não é o caso, não tem tempo. Mas depois eu converso contigo e a gente pode explorar mais um pouco esse assunto. Eu posso até te emprestar um livro muito bom que fala sobre os animais na Nova Jerusalém. O Senhor vem sobre um cavalo branco. Irmão, mas na época do Adão e Eva lá, os animais eram só os dois ou já eram os três? Feito dos três, do corpo? Os animais não tinham espírito. O que aconteceu? O que Deus colocou neles, se você abrir em Gênesis capítulo 9, você vai ver uma coisa interessante sobre eles. Depois do dilúvio, foi um reset que Deus fez por conta do homem pecador, que tinha influência de comunicação. Os homens passaram a se comunicar com espíritos malignos, a ter comunhão com a treva, e foi terrível. Deus precisou fazer vir o dilúvio. A proposta, a gente não vai entrar muito nesse assunto, irmão, mas Deus disse assim, ó, uma coisa que o diabo pegou que Deus falou. Eva, a sua semente vai pisar em cima da semente da serpente. Então, Eva não deve ter entendido muito bem, mas Satanás falou o quê? Um dos filhos dela vai esmagar a minha cabeça. E aí ele começou a perseguir os filhos dos homens, procurando saber quem era aquele. Ele achou que era Moisés. E aí incitou o faraó a matar todos os meninos. Depois ele viu que não era Moisés. Mas aí, quando veio Cristo, uma grávida, uma virgem engravidou, não é ele. É ele. Acabou. Vou ter que destruir. E aí a mesma coisa que mesmo o espírito que incitou o faraó, incitou o rei Herodes a matar os meninos pequenos. Todos os meninos. Mas o Senhor salvou. E aí você começa a entender
por essa batalha de duas sementes, a semente da mulher e a semente da serpente, o porquê Deus separou Israel das demais nações. Israel é o óvulo de Cristo. Israel o Senhor preservou para que dali viesse o Salvador de toda a humanidade. Paulo. Isso, em relação aos animais, né, uma coisa que a palavra fala que quando Adão caiu e pecou, né, toda a criação caiu com ele. Então, quando ele estava vivendo em comunhão com o Senhor, né, ele governava sobre os animais, sobre tudo. Né? Então, todos eles andavam de maneira ordenada, porque Adão andava. Né? Adão era conduzido pelo Senhor, pelo Espírito. O Espírito dele era vivo. Então, toda a criação também era. Só que quando ele caiu, toda a criação caiu junto com ele. Aí, em Romanos, Paulo fala que toda a criação aguarda ardentemente a manifestação dos filhos de Deus, né, para que as coisas sejam novamente, né, ordenadas. Né? Então, assim, os animais andavam como antes do pecado. O leão não comia ninguém. O Adão nunca reclamou que o leão deu uma mordida na mão dele, né? Porque Adão, né, governava sobre tudo, inclusive sobre os animais. Então, vamos colocar assim, eles estavam sendo guiados por Adão, e Adão pelo Espírito, por Deus. Então, eles também estavam, só que não diretamente, mas por meio de Adão. Né? E quando ele caiu, caiu todo mundo. Aí veio o caos para todo mundo. Para toda a terra. Para toda a terra. Depois do dilúvio, olha, o pacto que Deus fez com Noé, olha o que ele diz. Gênesis 9. Abençoou Deus a Noé e a seus filhos e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Pavor e medo de vós virão sobre todos os animais da terra e sobre todas as aves dos céus. Tudo o que se move sobre a terra e todos os peixes do mar, nas vossas mãos serão entregues. Então, esse pavor, esse medo que os animais correm quando foi o Senhor que colocou neles. Por quê? E ele explica depois. Tudo o que se move e vive, ser-vos-á para alimento. Como vos dei a erva verde, tudo vos dou agora. Mudou a dieta. Por que mudou a dieta? Porque agora o homem passou a viver 120 anos. Ele mudou a dieta. Ele alterou o organismo não era mais o adâmico, era diferente. Por causa do quê? Por causa da palavra de Deus. Não é porque o ambiente era propício, isso é história de algumas pessoas que ficam tateando no escuro. Nós que observamos a palavra de Deus e cremos no nosso espírito, basta, o Senhor disse. E ele disse e fez. Então, os animais têm esse aspecto. E eles serão restaurados também. Então, só para concluir aqui, os irmãos me tolerem só mais um pouquinho. O irmão Paulo me perdoe também. O verso 24, irmão, desse texto de Gálatas 5, né, é um versículo que eu sempre lembro do irmão Gino. Né, quando o Espírito coloca ali, né, o irmão Paulo, o Espírito através do irmão Paulo, né, os que são de Cristo Jesus crucificaram, né, a carne com as suas paixões e concupiscências. Né? Então, assim, nós não desejamos, né, nós não lutamos contra a carne, as obras da carne, para sermos de Cristo, mas porque nós somos de Cristo. Quem não é de Cristo, irmão, ele não quer lutar contra a carne, ele quer abraçar a carne e mergulhar junto com ela no pecado. Né? Então, o Espírito colocou aqui, ó, os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Por isso que nós desejamos, né? Todos que estão aqui que lutam, desejam vencer as obras da carne, é porque somos de Cristo, irmãos. Porque nós somos de Cristo. Amém? Eu queria fazer esse apontamento. Então, assim, nós não lutamos para sermos salvos. Nós lutamos porque nós somos salvos. Legal, bom, podemos orar então? Por hoje, ficamos por aqui. Eu queria falar para os irmãos também, que nós, por ocasião desses estudos, que eu não sei quanto tempo vão durar, que nós vamos bem devagar a partir de agora, para a gente poder ter um tempo de comunhão, de conversar, de não se alongar muito, não passar muito horário. Então, eu pedi a todos os irmãos que nos próximos encontros, nós pudéssemos ali variar ali pelo menos uns 10, 15 minutos do horário,
para poder a gente começar cedo. É porque senão, se a gente começa muito tarde, a gente costuma aguardar todos os irmãos, não tem problema dos irmãos. Acontece um atraso, uma coisa ou outra, não tem problema. Mas, como são um assunto que leva bastante tempo, os irmãos viram, são 15, nós passamos 15 slides, são 111 no total. Então, nós começamos aqui 10 para as 8, e agora são 9h15, foi mais ou menos 1h25. Então, nas outras oportunidades, a gente vai marcar às 7h30 e começar ali uns 15 minutos ali com os irmãos, né? E aí vamos dar início. Mas os irmãos que se atrasaram ou que não puderam vir, depois a gente tem um dia que marca uma comunhão e... Marcar essa 7 para começar às 7h30, certo? Fica puxado, cara. Para alguns fica puxado, né? Muito cedo? Para mim, fica para eu sair de lá até verdade. chegar aqui, Verdade. as crianças. Mas eu acho que esse horário fica bom. Fica bom? Sim, aí a gente vê com os demais irmãos também, ajusta um horário. Mas se os irmãos marcarem 7, a gente vai se esforçar para estar nos 7. Sim, Não, eu digo assim, ó, marcar às 7 é porque é gostoso a gente ter essa comunhão aí das 7 às 7h30, porque surgem assuntos muito interessantes, né? Mas se nós pudéssemos começar, se nós pudéssemos estar aqui presente já orando às 7h30, sim. né? Ficaria excelente. Podemos botar, então, a partir das 7, os irmãos vão chegando, às 7h30, gente. Isso. Sim, né? Que eu acho que aí a gente vai ter muito mais. Porque das 7h30 até as 9, aí não fica cansativo e não fica tão tarde. Né? E nós podemos aproveitar mais, em 1h30, nós vamos aproveitar muito. Sim, Irmãos, os irmãos têm liberdade também, né, Paulo? sim. Para fazerem perguntas. Se o Senhor der graça, para nós cooperarmos de alguma forma, amém. Se não tivermos, nós vamos orar e pedir ao Senhor, né, que nos socorra e nos ensine, né, nos ajude. Para colaborar também, todos os irmãos têm liberdade, né? Todos os irmãos têm liberdade. Podemos orar, meus irmãos? Filho do Pai, precioso nome do teu Filho Jesus Cristo, nós agradecemos a Ti, Senhor, por esse momento, por esse tempo que o Senhor nos reservou. Seja proveitoso, Senhor, essa jornada, que o Senhor nos permita concluir essa caminhada que iniciamos. Nos dê graça, Senhor, que possamos, segundo a Tua graça, falar e se expressar. Senhor. E que o Teu Espírito seja glorificado durante cada uma dessas reuniões, Senhor. Que o Senhor possa iluminar o nosso entendimento, a fim de nós possamos compreender, Senhor, a Tua vontade, o Teu caminho, os Teus desígnios, para glorificarmos o Teu santo nome. Muito obrigado por tudo, pela comunhão dos irmãos, pela vida de cada um dos nossos irmãos, e nós prosseguimos na Tua vontade e em sujeição ao Teu Espírito, Senhor. Agradecemos a Ti, pedimos que o Senhor conduza a todos nós, os irmãos agora que vão iniciar a semana, os seus labores, trabalhos, guarda a vida de cada um dos nossos irmãos, livre de todo mal, de toda enfermidade, de todo acidente, Senhor, de toda intenção maligna. Que o Senhor venha salvar, seja a salvação presente na vida de cada um de nós, em cada passo que dermos. Nos ensina, Senhor, a nos relacionar com as pessoas como a luz do mundo, como sal na terra, que somos testemunhos do Senhor. Agradecemos a Ti mais uma vez no precioso nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Bom, Paulo, vai continuar no sábado, né? Sim, Não é na segunda, né, irmãos? É no próximo sábado. É, no sábado. É. Hoje foi na segunda que nós tivemos compromissos, né, no sábado e domingo, né, foi adiado para hoje, mas acho que no sábado é interessante. Tiago, você ligou lá? Beleza, meus irmãos, abençoe.